Paz, meu irmão, tudo bem? Você está prestes a ouvir uma palavra poderosa do Senhor. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas e se inscreverem no nosso canal. Que Deus te abençoe. Glória a Deus! E nesse Dia das Mães, eu quero falar de uma mãe que sempre que eu leio a história dela, fala muito comigo, mexe muito comigo. Eu aprendo muito com a história dela, ela me deixa muitas reflexões. Eu estudo muito, eu gosto muito. E o Senhor, quando eu soube, que hoje eu iria ministrar a palavra, o Senhor, Ele falou muito comigo a respeito dessa mãe. E eu entendi que tinha uma conexão e uma continuação da palavra do domingo passado. Quem estava aqui domingo passado, levante sua mão. Amém, glória a Deus. E quem não estava, que eu vi um monte de mão que não levantou. Vocês assistiram no YouTube? Aleluia, glória a Deus. Já quero aproveitar aqui para falar, se inscreve no YouTube. Mande o link para mais um. E que muitas pessoas possam ser abençoadas e edificadas através das mensagens que são ministradas aqui, amém? Glória a Deus. Então quem estava aqui, quem assistiu no YouTube, sabe que semana passada foi falado sobre... Aleluia! Reconstrução. Foi falado sobre o profeta Ageu, que motivou aquele povo a abandonar o trabalho pelas suas próprias casas e a dedicar-se à reconstrução do templo. E eu não sei você, mas eu saí daqui com o meu coração ardendo, irmãos, pela reconstrução do templo, porque muitas vezes nós achamos que está tudo bem, nós achamos que está tudo ótimo, mas na verdade o que está maravilhoso são as nossas casas e o templo, ele está em ruínas. E a gente precisa reconstruir o nosso relacionamento com o Senhor. E eu saí daqui com aquela mensagem ardendo no meu coração, porque naquele tempo, a reconstrução do templo era a presença do Senhor. E hoje, nós somos o templo. Nós somos a morada do Espírito Santo de Deus. Lá em 1 Coríntios 6,19 vai dizer assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço? Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse tempo. Nós queremos te agradecer, Senhor, por esse domingo. Muito obrigada, Deus. Nós consagramos esse tempo ao Senhor. Consagramos, Pai, essa palavra ao Senhor. Deus, que não seja nada que o meu coração queira dizer, Pai, mas que seja tudo aquilo que o Teu Espírito Santo me encheu durante toda essa semana e que eu possa transbordar na vida de cada um que está aqui, Senhor. Eu repreendo, Pai, toda seta maligna que queira ser lançada, Pai, para prejudicar, Pai, e que cada um aqui possa receber tudo aquilo que o Senhor tem para entregar nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Então vamos animar, irmãos. Hoje é domingo, dia das mães, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, então, naquele domingo eu saí daqui com aquela mensagem ardendo no meu coração, ardendo bem profundamente, porque muitas vezes, em alguns momentos, o nosso templo, ele precisa ser reconstruído. Em algumas áreas da nossa vida, talvez, o nosso templo precisa ser reconstruído. Será que nós temos cuidado mais das nossas casas, das nossas vontades, dos nossos desejos, e nós temos deixado de lado o templo do Senhor, que é a vontade do Senhor para a nossa vida? Se você parar aí para analisar como estão as suas casas e como está o templo, se você fizer aí uma breve reflexão, o templo do Senhor, irmão, somos nós. O templo do Senhor sou eu e você, porque nós vivemos em um tempo que Ele veio, Ele morreu, o Verbo se fez carne, Ele morreu por mim e por você. Mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. E quando Ele foi, Ele deixou outro que mora em mim e em você.
E se você assim saiu como eu, com o seu coração ardendo, em deixar de viver para você mesmo, para que possamos viver para Cristo, eu tenho certeza que juntos hoje, através dessa mãe da Bíblia, nós aprenderemos lições valiosas sobre a reconstrução ou a construção do nosso templo. Eu não sei se às vezes você está aqui pela primeira vez, você nunca teve um encontro ainda com o Senhor, mas eu vejo que muitas pessoas familiares, então a maioria de nós aqui é a reconstrução do templo do Senhor. Mas fica uma pergunta no ar. Uma coisa já foi feita, nós já entendemos que precisamos reconstruir, mas como reconstruir? Se você traça um objetivo e diz: preciso reconstruir o meu templo, preciso reconstruir a presença do Senhor em mim, Ele habita em mim e eu preciso reconstruir. Como fazer isso? E eu já quero te adiantar que dá muito trabalho e muita renúncia, mas nós estamos firmes para essa reconstrução. E como reconstruir? Por onde começar? Então quero te convidar a abrir lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Nessa manhã nós vamos falar sobre a mulher de Sunem, a mulher sunamita. Então, 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, vai dizer assim: certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Então ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Irmão, Sunem, ela era uma pequena aldeia que ficava ali no antigo território de Israel, onde Eliseu passava por lá. E ele era recebido hospitaleiramente por aquela mulher. Ali era um lugar de passagem. Reparem que o texto vai dizer que ele passava por lá. E sempre que ele passava, ele parava para fazer uma refeição na casa dela. Então ela pôde ver que ele era um homem de Deus. Então o que ela quis? Ela quis mais. Porque naquele tempo, irmãos, não era esse tempo que nós vivemos, que a presença do Senhor, ela habita em mim e ela habita em você. Não era assim. Então ela entendeu que ali tinha a presença. Então ela quis mais. Ela quis mais da presença, porque ela não queria algo de passagem, mas ela queria algo de habitação. Ela queria que ele habitasse na casa dela, não só que ele passasse na casa dela. E eu queria abrir um parênteses, irmãos. No texto vai dizer que essa mulher era uma mulher rica. Essa mulher era uma mulher rica. E um pouco mais à frente, que já já nós vamos ler, o texto vai dizer que ela diz assim: eu estou bem vivendo no meio do meu povo. Quer dizer que ela estava contente aonde ela estava. Ela estava bem aonde ela estava vivendo. E por que eu quero te dizer isso? Por que eu abri esse parênteses? Porque eu quero ressaltar para você que ela buscou a presença por prazer, não por necessidade. Essa mulher, irmãos, ela não estava buscando por uma recompensa, mas ela estava buscando pela presença. E quantas vezes eu e você buscamos pela recompensa? Quantas vezes nós só buscamos o Senhor no momento de necessidade? E aqui eu quero dizer algo próprio do que está dito no texto. Ela era uma mulher rica. Quantas vezes eu e você buscamos o Senhor só quando a gente está com falta de dinheiro? Quantas vezes eu e você buscamos o Senhor quando nós queremos dinheiro? Porque as contas não estão dando para pagar, porque as coisas não estão fluindo, então nós nos apegamos à presença do Senhor por prazer, não por presença, por aquilo que Ele pode nos dar, não por quem Ele é. Quantas vezes, irmãos, nós nos apegamos à presença do Senhor
estamos felizes onde nós estamos. Porque nós queremos mudar de lugar. Então, o que nós fazemos? Nos apegamos à presença do Senhor. Nós só buscamos quando nós precisamos. E essa mulher, ela já deixa um grande ensinamento para nós. Ela buscou a presença e não o prazer. Porque ela estava contente e ela estava satisfeita aonde ela estava. Mas eu quero agora voltar ao texto e dizer que então ela não queria uma passagem. Ela queria que ele habitasse ali. Então agora ela vai começar a nos ensinar como nós iremos reconstruir o nosso templo, reconstruir essa presença dentro de nós, porque nós somos privilegiados, irmãos. Nós não precisamos do Santo dos Santos, nós não precisamos de um lugar, mas nós temos essa presença e muitas vezes nós ignoramos. Muitas vezes Ele está ali e nós não falamos com Ele por dias, por meses, por anos. Nós buscamos tudo o que Ele pode nos dar, mas não quem Ele é. Então essa mulher, ela vai nos ensinar como nós vamos reconstruir a presença, esse lugar de presença de Deus em nós, porque nós não queremos mais negligenciar, nós não queremos mais cuidar da nossa própria casa, mas agora nós vamos reconstruir o templo que talvez estava em ruínas, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Então, em primeiro lugar, irmãos, o que ela fez? Um quarto. Se eu te disser o que um quarto significa, o que talvez você pensou que um quarto significa? O seu quarto, o que ele significa? Para mim, o meu quarto é um lugar de intimidade. Se eu perguntar para você, se todo mundo que vai na sua casa entra no seu quarto, deita na tua cama e fica ali? Não. Quando nós recebemos visita, nós não recebemos a visita no nosso quarto. Nós recebemos a visita lá na nossa sala. Por quê? Porque o quarto, ele é um lugar de intimidade. E o primeiro passo, irmãos, para a reconstrução do nosso templo é construir um quarto. É construir intimidade com Deus. E intimidade com Deus, irmãos, significa se relacionar com Ele. Ter um relacionamento profundo. Ter um relacionamento constante com o Senhor. Nós precisamos ter intimidade. Nós precisamos ter uma vida conectada nele. Nós precisamos ter uma vida conectada à vontade dele para cada um de nós. E como sermos íntimos do Senhor? Nós precisamos ter leitura bíblica. Não tem como a gente ser íntimo do Senhor sem ler a palavra dele. Não tem como, gente, a gente usar algo sem saber o manual. A Bíblia é um manual e muitas vezes nós negligenciamos. Nós ouvimos falar, mas nós não lemos. Nós sabemos do que o outro fala. Nós sabemos pela ótica do outro, porque nós mesmos não abrimos e não lemos. Quanto tempo faz que às vezes você não ora? Quanto tempo faz que às vezes você não jejua? Quanto tempo faz, irmãos, que às vezes a gente não está com intimidade com o Senhor? E nós precisamos entender que essa reconstrução, ela demanda tempo. Por que demanda tempo? Porque ler a Bíblia demanda tempo. Parar para orar, sem ser aquela oração que você faz todo dia igual, demanda tempo. Se derramar na presença do Senhor, leva tempo. Demanda tempo, irmão. Não é rápido. E às vezes a gente está com preguiça de reconstruir o templo, porque reconstrução demanda tempo, demanda trabalho. É doloroso às vezes, é difícil. Se você for construir algo, se for para uma obra e construir algo, você vai chegar em casa bem, feliz, alegre, querendo pular na cama elástica? Não. Você está cansado, deu trabalho, mas é isso. Muito custa o que muito vale. Muito custa o que muito vale. E eu quero te fazer uma observação importante, que uma vez eu escutei algo que foi muito um tapa na cara.
Porque intimidade não é você conhecer, mas é você se envolver, você se relacionar, você ter intimidade. Se eu chegar aqui e perguntar assim para vocês, quem aqui conhece o Neymar? Pode levantar a sua mão. Quem aqui conhece o jogador Neymar? Em nome de Jesus, eu tenho certeza que mais gente conhece. Eu vou perguntar de novo, aí você presta atenção na minha pergunta. Quem aqui conhece o jogador Neymar? Viu? Talvez você saiba quantos filhos ele tem. Talvez você saiba aonde ele joga. Talvez você saiba a trajetória dos países que ele já morou. Talvez você saiba até das fofocas, se ele fez alguma coisa ou não. Talvez você está antenado em tudo. Mas e se você chegar na casa do Neymar, você vai ser autorizado a entrar? Não. Por quê? Porque você conhece ele de ouvir falar. Você não tem intimidade com ele, ele não te conhece. Então, se você chegar lá na casa dele, você não vai estar autorizado a entrar. Nós precisamos, irmãos, construir uma intimidade com o Senhor. Não tem como ser de ouvir falar. Nós precisamos nos relacionar. Nós precisamos ser íntimos. Nós precisamos nos envolver com o Senhor. Tiago 4,8 diz assim: cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Igreja, eu quero dizer que chegou a hora da reconstrução. Chegou a hora da gente parar de se apegar nas coisas do mundo e começarmos a nos apegar às coisas de Deus. Chegou a hora da gente reconstruir o nosso tempo. Chegou a hora, igreja, de nos aprofundarmos em intimidade com Ele. E quando nós temos intimidade com Ele, nós confiamos. E a confiança vai trazer descanso. Então ela colocou uma cama. Irmãos, quando nós temos intimidade com Deus, nós descansamos no Senhor. Mesmo que as coisas não estão saindo da forma como nós queremos, nós descansamos no Senhor. Por quê? Porque nós confiamos nele. Você tem confiado? Você tem tido intimidade a ponto de, mesmo quando as coisas parecem que não vão bem, você confiar e descansar? Essa mulher, ela nos lembra, irmãos, que nós precisamos colocar uma cama para nos lembrarmos que nós devemos descansar no Senhor, porque maior é aquele que nos guarda do que todo problema que tem acontecido na nossa vida, todo problema que tem se levantado contra nós. Mas às vezes a gente não tem intimidade. Se você não tem intimidade, como você vai confiar? Eu confio no meu marido, porque eu tenho intimidade com ele. Às vezes ele fala umas coisas que eu falo, não vai dar certo, mas eu vou fazer, ele está falando. Por quê? Eu não acredito que vai dar certo, mas ele está falando, eu confio. E aí, irmão, você acredita que dá certo? Você acredita que dá certo? Assim é com Deus. A gente às vezes não confia, por quê? Porque a gente não está íntimo. E quando nós não temos intimidade, a gente não tem um descanso, uma confiança. Então tem intimidade, irmãos. Construa um quarto e coloque uma cama de descanso. Ela também colocou uma mesa. Ai, que lindo. Eu acho que essa daqui é a parte maior da minha pregação. Uma mesa. Como eu amo a mesa de Jesus. Intimidade, irmãos, com o Senhor é relacionamento. E a mesa, ela é lugar de relacionamento. Não tem um lugar melhor do que a mesa para ter comunhão. Sou suspeita em falar da mesa. E aí, né, vou usar aqui, ó, vai ficar até gravado. Sábado, dia 31, vai ter elas à mesa. Às 10 horas da manhã, irmãs. Por que não às 9? Porque nós não vamos tomar café da manhã dessa vez. Nós vamos almoçar. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Depois eu vou mandar todas as informações lá certinha no grupo. Mas não fique de fora. E você que está nos assistindo, não fique de fora. Elas à mesa, dia 31, às 10 horas da manhã. Em nome de Jesus. É isso, irmãos. Em nome de Jesus, né? A gente usa as oportunidades de todas as formas, né? Mas voltando. Irmãos, quantas vezes a mesa está descrita na Bíblia como esse lugar de relacionamento e de acolhimento?
A Bíblia ela vai mencionar a mesa de várias formas diferentes, em vários contextos diferentes. E cada um deles vai ter algo profundo do Senhor, porque a mesa do Senhor, ela é maravilhosa. Quando nós falamos de mesa, remete a esse tempo de comunhão, nesse sentimento geral, vamos dizer assim, né? Ela é um espaço que a gente vai compartilhar não apenas comida, mas a gente compartilha história, a gente compartilha experiência, a gente compartilha a nossa vida ali na mesa. E nós precisamos ter esse tempo de comunhão com o Senhor. Uma vez eu disse aqui, e eu vou repetir, a gente precisa ser íntimo do Senhor a ponto de pedir até uma vaga de estacionamento. Às vezes eu entro no shopping naquele dia assim das mães, igual hoje, falo, oh, Deus, em nome de Jesus aí, se for da tua vontade, Deus, dá uma vaga aí pra mim. Que eu não fique aqui rodando 10 vezes, e aí você fala, nossa, que absurdo, olha o que ela ora. Não, irmãos, é tempo de relacionamento com o Senhor. A gente ora tudo com o Senhor, porque não é só uma oração, é uma comunhão. A gente conversa, eu converso com Deus o dia inteiro. E eu acho que aqui muitos fazem isso também. Por quê? Porque nós precisamos ter esse tempo de comunhão com o Senhor. E através da comunhão, o Senhor ele vai falar fortemente ao meu e ao seu coração. Fortemente, porque a mesa do Senhor, ela tem revelação, ela tem libertação, ela tem restituição, ela tem restauração, ela tem cura. A mesa do Senhor, irmãos, ela é completa. Hoje nós também vamos nos assentar à mesa do Senhor, não só para nos lembrarmos da obra da cruz, mas como unidade no corpo de Cristo. Glória a Deus pela mesa do Senhor. Toda vez, irmãos, que nós nos assentamos à mesa do Senhor, nós participamos de algo maior. Nós precisamos ter esse tempo com Jesus, à mesa com Ele, uma comunhão íntima. É uma oportunidade que você tem de ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Em João 6,35, Jesus diz assim: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus ele não dá só alimento físico, mas ele também dá alimento espiritual para cada um de nós. Nós precisamos ter esse tempo de comunhão com o Senhor. Nós precisamos ter esse tempo de entrega profunda. Nós precisamos alimentar a nossa alma. E a mesa do Senhor, ela é maravilhosa para isso. Além disso, quando nós estamos na mesa com Jesus, nós reconhecemos a autoridade e a soberania dele sobre as nossas vidas. A mesa é um momento maravilhoso. A mesa é um momento assim fantástico. A mesa ela é um convite do Senhor, e é onde nós aceitamos participar desse reino, nos lembrando que Ele é soberano, Ele é autoridade sobre as nossas vidas. Por isso ela colocou uma cadeira. Nós precisamos colocar uma cadeira na nossa reconstrução do templo para reconhecer a autoridade de Jesus na nossa vida. Lucas 2,11 diz que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Irmãos, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. E glória a Deus por isso, porque Deus enviou o Filho dele unigênito para morrer no meu e no seu lugar, e no lugar de todo aquele que nele crê. Não é no lugar de todo mundo, é no lugar de todo aquele que nele crê. Está escrito na Bíblia. Nós precisamos reconhecer a autoridade e a soberania do Senhor sobre as nossas vidas. E aí você diz assim: ah, mas é fácil. Eu já reconheço que Ele é meu único Senhor e Salvador. Mas viver sobre a autoridade de Jesus não é fácil, porque implica tanta renúncia, implica tanta coisa na nossa vida. Às vezes a gente acha que é fácil falar: não, Ele é soberano.
Sobre tudo. E por que você não está fazendo o que Ele está mandando você fazer? E por que você está agindo do jeito que não é para você agir? Nós precisamos dar prioridade à palavra dEle. Nós precisamos dar prioridade aos ensinamentos dEle. E como que a gente faz isso? Tendo um tempo de intimidade com Ele. Vou voltar lá no início. Você lê a Bíblia? Você ora? Você jejua? Como você tem feito para ter esse tempo de intimidade com Ele? Como você sabe o que Deus quer de você se você não busca para saber o que Deus quer de você? Aí você anda assim, ó, e não sabe fazer caminho. Você já viu aquele caminho do avião? Você já viu o avião quando eles postam lá? Que o avião andou, que o avião precisou ficar sobrevoando, e aí fica aquele círculo assim, ó. Aí o avião tá aqui, ele tem que ir aqui, aí ele vai lá, ele volta aqui. É assim que a gente fica quando a gente não sabe qual caminho nós temos que traçar, porque nós não sabemos o que Deus quer da gente. Qualquer um que vem e fala, a gente acredita. Vem um aqui e fala, eis que te digo, e fala isso, você fala, eu tenho que fazer isso. Daqui a pouco o outro vai lá, dá 3 pulos e fala pra você que tem que fazer aquilo outro. Aí você vai lá e fala, eita Deus, não é mais aquilo, agora é aquilo outro. Aí vem o outro, te dá uma revelação e pá, pum. E aí você já faz, mas você leu a Bíblia? Você teve um momento de intimidade com o Senhor para entender e para discernir no Senhor aquilo que você precisa fazer? Ou você só está escutando outras pessoas? E aí você diz que a autoridade na sua vida é Jesus? Não. Você tem colocado outras pessoas como autoridade na sua vida. Aquilo que um fala, você acata. Aquilo que o outro fala, você acata. Nós precisamos, irmãos, e sabemos que muita gente aqui e fora, não aqui nessas 4 paredes, mas em todo lugar, são muito usados pelo Senhor. Mas nós precisamos ter esse discernimento. Nós precisamos ter esse discernimento. Uma vez nós fizemos uma dinâmica aqui no Elas à Mesa, que eu colocava um áudio e de prontidão as irmãs já sabiam quem era que estava falando. Quem era que estava falando? Por quê? Porque nós temos intimidade. Quando nós temos intimidade, nós conhecemos a voz. Nós sabemos de quem é a voz. E muitas vezes nós falamos que Ele é soberano. Nós reconhecemos a autoridade de Jesus na nossa vida, mas nós não vivemos a autoridade de Jesus na nossa vida. Nós precisamos colocar em prática e entender o que Ele tem nos ordenado a fazer, para a gente poder experimentar o poder transformador do Senhor na nossa vida. Viva, irmão, sob a autoridade de Jesus. Renuncie às suas vontades. Renuncie às vontades da tua carne. Porque o Senhor, Ele vem, Ele liberta, Ele transforma. Ele tira todo o mal. Ele muda a sua vida. Mas muitas vezes nós não acreditamos. Quando as coisas acontecem, me permita a expressão, irmão, mas você busca até outras crenças. Você está passando por problema, você vem hoje no culto, você vai amanhã no não sei o quê, você vai amanhã no outro não sei o quê. Cada dia você está em um para falar, eu estou buscando de todas as partes. Estou buscando de todas as partes. Não é assim. Nós precisamos confiar. Nós precisamos viver sobre a autoridade dEle. E não só saber. Tem uma grande diferença. Nós precisamos dar prioridade àquilo que o Senhor tem nos mandado fazer. Lucas 6,46 diz, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Quantas vezes a gente chama Ele de Senhor, Senhor e não faz o que Ele está falando? Eu tenho um negócio que é meu. Quando eu estou fazendo alguma coisa que não é da vontade de Deus, eu fico com aquela sensação como se eu estivesse roubando, matando e destruindo. Dá um nó no estômago, você fala, eu sei que não era para eu estar fazendo isso. E por que muitas vezes a gente continua fazendo? Eu nunca ouvi a voz de Deus assim, audível. Mas eu sei a forma que meu pai fala comigo. Você também sabe a forma como ele fala com você. Como você tem agido diante das ordens que o Senhor tem dado para a sua vida. Nós precisamos, irmãos, reconhecer e viver sobre a autoridade de Jesus.
E nesse tempo de reconstrução que a gente venha fazer diferente, que a gente venha renunciar aquilo que é da nossa carne, para a gente poder experimentar essa autoridade, para a gente poder experimentar esse poder que é transformador em todas as áreas da nossa vida. Também foi colocada uma lamparina. E esse ponto foi o ponto que mais mexeu comigo. Eu sempre digo que quando a gente vem aqui ministrar uma palavra, primeiro essa mensagem ela vem rasgando a gente. Ela vem assim como um soco, não é nem na cara, é no coração. E essa mensagem ela falou inteira comigo. Mas esse ponto é um ponto que para mim, e aí você vai discernir e dizer para você, mas para mim é um dos pontos mais difíceis, porque é o ponto que a gente precisa trazer luz para aquilo que está escondido, para aquilo que está escuro. Quantas vezes eu e você não queremos trazer luz para alguns problemas, a gente coloca eles enterradinhos ali. Tem uns pecadinhos de estimação que a gente fala, esse aqui um dia eu vou cuidar. Deixa eu guardar ele aqui nessa gaveta, ó, ele tá lá guardado. Não tá conseguindo sair muito porque tá preso. Mas a gente não traz luz para que a gente possa ter essa libertação. Quantas vezes você também tá assim? Quantas coisas talvez nós precisamos trazer luz. Gênesis 1:2 vai dizer: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. O que está sem forma e vazio na sua vida, que precisa da luz de Cristo? E muitas vezes você está querendo esconder. Você está querendo esconder porque mexer dói. Você está querendo esconder porque mexer fica desconfortável. Mas aí continua sem forma e vazia. A criação do mundo ela foi feita em 7 dias. Mas eu quero te dizer que houve luz no primeiro. Para que as coisas fossem criadas, primeiro de tudo precisou ter luz. Nós precisamos, irmãos, construir esse quarto no Senhor, com todos esses itens que foram ditos aqui. Mas a reconstrução, ela é feita, e quando houver a luz é o primeiro dia, porque aí então nós daremos esses passos adiante. E existe coisa que está sem forma e vazia na sua vida que precisa de luz. E eu quero te falar que na reconstrução não tem como ser no escuro. Imagina que você coloque uma cama. Imagina que você coloque uma mesa. Imagina que você coloque uma cadeira num quarto. E aí você entra com a luz apagada. O que acontece? Sabe o famoso dedinho do pé? Você vai bater ele vai quebrar. Porque você não está enxergando nada. A gente precisa trazer luz, para que a gente possa enxergar tudo aquilo que foi construído, para que a presença do Senhor venha a habitar em nós, para que as pessoas possam ver a luz de Cristo em nós. Nós já entendemos que nós precisamos ter intimidade, que essa intimidade ela vai trazer descanso, ela vai trazer comunhão com o Senhor. Nós já entendemos que nós precisamos reconhecer a autoridade dele sobre as nossas vidas, mas não adianta, irmão, se tudo isso estiver no escuro. Nós precisamos colocar luz. Nós precisamos trazer luz. Como tem sido aí? Você tem coisas que estão escondidas e você não quer trazer a luz? A gente não vai sair do primeiro dia. Se a gente não colocar a luz, nós não sairemos do primeiro dia. Então, igreja, que nessa manhã, que haja luz. Que haja luz sobre a tua vida. Que haja luz
sobre o teu ministério, que haja luz sobre a tua família, que haja luz sobre a tua área profissional, que venha ter luz em todas as áreas da sua vida, para que esse quarto de intimidade e presença do Senhor venha a ser completo em você. Que nós possamos ser completos com a presença do Senhor. Salmo 119, 105 vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. A palavra dele é luz para a nossa vida. E às vezes a gente não está buscando a palavra. Ele é luz para o nosso caminho. E às vezes a gente não está buscando a presença dele em nós. Eu quero te dizer essa manhã, irmãos, que a luz do Senhor, ela veio iluminar você nessa manhã, que tudo aquilo que era sem forma e sem vida, e que era vazio na sua vida, está sendo separado essa manhã. Tudo que era treva está sendo colocado luz nessa manhã sobre a tua vida. Que venha luz sobre toda a culpa que você carrega. Às vezes toda a culpa que você carrega não tem deixado o teu quarto de intimidade com o Senhor estar completo. Às vezes todo o trauma que você carrega não tem deixado você ter a sua intimidade com o Senhor. Talvez toda insegurança que você carrega não tem deixado você ter esse quarto completo da presença do Senhor. Eu não sei o que está sem forma e vazia na sua vida, mas você e o Senhor sabe. Então que hoje você diga que haja luz. Senhor, coloque a tua luz sobre a minha vida, que seja separado as trevas, porque não é o mal que governa a nossa vida, mas é o Senhor, porque nós entregamos a nossa vida a Ele, e nós entendemos que é Ele que tem a autoridade na nossa vida. Diga nessa manhã: Senhor, venha e faça algo novo. Mas para que Ele faça, irmãos, nós também precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos construir esses alicerces. Lógico que não é uma mesa, não é uma cadeira, não é uma cama, não é um quarto, mas o que foi dito sobre são alicerces para a presença do Senhor em nós. E hoje, irmãos, é assim. Da mesma forma como na criação do mundo, é o primeiro dia dos outros 6 que virão. Mas nós precisamos entender que tudo começa do começo. Tudo começa do começo. Romanos 12:1 diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas para isso a gente não pode se amoldar aos padrões desse mundo. Nós precisamos ter a nossa mente renovada. Que hoje seja uma manhã de renovação de mente, que seja uma manhã de luz em tudo aquilo que estava escondido. E aí eu cheguei até aqui e você deve estar se perguntando: ela começou o culto falando de uma mãe, ela começou o culto falando que a gente ia falar de uma mãe. Por enquanto ela não falou nada da mãe, ela não falou nada do filho. Então vamos para o versículo 13. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 13, que vai dizer assim: este tinha dito a Geazi que dissesse a ela: a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? E ela havia respondido: eu estou bem, vivendo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi: o que você pode fazer por ela? E ele respondeu: ora, ela não tem filhos e o marido dela é velho. E Eliseu disse: vá chamá-la.
Ele a chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: por este tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para essa sua serva. A mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz um filho, como Eliseu tinha dito. Irmãos, eu quero te dizer que tudo aquilo que poderia parecer estéril na sua vida, em qualquer área da sua vida, com a presença de Deus, você pode ser transformado por completo. O que poderia parecer impossível, o que parecia que não tinha saída, pode ser transformador através da presença do Espírito Santo, a presença de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos entregar a nossa vida para Ele. Nós não podemos nos amoldar aos padrões desse mundo. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Nós precisamos adorar ao Senhor. Nós precisamos obedecer ao Senhor. Nós precisamos renunciar à nossa própria carne. Nós precisamos buscar pela presença de Jesus. Então nós desfrutaremos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero dizer, irmãos, que tudo aquilo que pode ser que pareça estéril na sua vida, o que transforma é a presença de Jesus. Não é a curandeira, não é a merendeira, não é a nadeira, não é ninguém não, irmãos. É Jesus que transforma, é a presença de Jesus que vai transformar a sua vida. Não se apegue a coisas que te falam, não se apegue a coisas pequenas, não se apegue a pessoas, porque Ele é o único caminho. E a presença dele transforma. E eu poderia estar terminando a mensagem aqui, falando que você é mais que um vencedor em Cristo, que toda esterilidade, em nome de Jesus, caia por terra, porque a presença dele transforma. E amém, mas eu quero te convidar a ler o versículo 19. Segundo Reis 4,19 vai dizer: de repente ele disse ao seu pai: ai, a minha cabeça, a minha cabeça. Então o pai disse a um dos servos: leve-o para a mãe. Ele o tomou e o levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia e então morreu. Uau! Ela pediu o filho? Não. Ela recebeu um filho como um presente do Senhor? Recebeu. Mas a aflição chegou. Por que eu quero te dizer isso? Por que eu quero terminar essa parte do texto? Porque, irmão, você pode ter um quarto construído, você pode ter um coração admirável, você pode buscar e buscar e buscar pela presença do Senhor. Você pode estar com tudo certinho no lugar, receber um milagre do Senhor, assim como ela recebeu. Eu quero te dizer, irmão, que vai ter hora que a aflição vai chegar. Não tem jeito. João 16:33 diz: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Esse aqui todo mundo sabe. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem ou bom ânimo. Eu venci o mundo. E tem hora que às vezes a gente fala esse versículo e a gente não entende muito o que a gente está falando. A gente só fala: ai, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas o que isso está querendo dizer? Quem foi que venceu o mundo? Foi você? Foi eu? Foi Ele. Nós somos mais que vencedores em Jesus Cristo. Nós não somos mais que vencedores sozinhos. Nós não somos super-heróis e super-heroínas. É nele que nós temos a vitória. Mas ele antes diz que nós passaremos por aflições. Mas a presença dele muda tudo, também nos momentos de aflição. E depois que você construiu o seu templo, reconstruiu o seu templo, a presença do Senhor, ela habita em você. Ela não é passagem, mas ela é a habitação na sua vida. Essa mulher nos ensina como nós precisamos
proceder depois. Porque tá claro que a presença do Senhor, ela nos transforma. Tá claro que a presença do Senhor, ela tira qualquer esterilidade, se for da vontade dele, irmão. Porque se não for, também não vai tirar. Por isso que nós pedimos em nome de Jesus, porque que seja feita a vontade dele, não a nossa. Quando nós pedimos, não é aquilo que a gente quer, mas é aquilo que ele quer para a nossa vida. Por isso que nós precisamos reconhecer a autoridade dele na nossa vida. Mas como nós devemos proceder em meio à aflição? Quando nós temos a presença de Jesus habitada em nós e não como passagem, nós aprendemos com essa mulher, assim como foi dito no texto lá, e então morreu. O menino, ele morreu. Aquele filho que foi um presente do Senhor para aquela moça, para aquela mãe, ele morreu. E aí, o que você faria e o que eu faria? Quantas vezes você já recebeu um presente do Senhor e de repente ele morreu? O que você fez? Ou o que você faria se isso acontecesse? Aí talvez você está pensando, não sei. Então eu quero contextualizar para você poder pensar melhor. Sabe aquele emprego que era impossível? Só podia entrar com faculdade. E aí você não tem faculdade, de repente você conseguiu a vaga. Mas de repente você foi mandado embora. Ou de repente você foi mudar de área. O que você faz? Sabe seu casamento? Que foi um presente do Senhor na sua vida. E de repente seu cônjuge fez a mala e foi embora. O que você faz? Nós precisamos aprender com essa mãe. Talvez seu filho, ele está nas drogas. E ele foi um presente do Senhor. Porque filhos são um presente do Senhor para a nossa vida. Mas você não tem mais acreditado. E aí o que você faz? Lá na Bíblia está escrito que essa mulher chorou, que essa mulher organizou o enterro dele, que essa mulher fez várias coisas. Não, nós vamos ver que não. Mas o que ela fez? O que talvez muitos de nós não faríamos. Talvez nós choraríamos, talvez nós estaríamos aqui questionando a Deus, talvez nós estaríamos falando mal de Deus, talvez você já não estaria mais nem aqui, desviado. Aconteceu isso, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais fazer nada. Talvez você tivesse desanimado das coisas de Deus. De repente você falou, quer saber? Deixa para lá. O que você teria feito? Nós precisamos parar, irmão, de decretar morte onde Deus decretou vida. Nós precisamos parar de falar palavras de morte aonde Deus decreta vida. O filho dessa mulher tinha acabado de morrer e ela não preparou um funeral. Veja o que ela fez, segundo Reis 4:21. Ela subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o marido e lhe disse: mande-me um dos servos e uma das jumentas. Preciso ir depressa falar com o homem de Deus e voltar. O marido perguntou: por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa da lua nova nem sábado. E ela respondeu: não faz mal. Então ela mandou preparar a jumenta e disse ao servo: pegue as rédeas e vamos. Não diminua a marcha, a não ser quando eu disser. E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: veja, é a sunamita. Corra ao encontro e pergunte a ela: vai tudo bem com você, com o seu marido, com o seu menino? E ela respondeu: vai tudo bem. Irmãos, quando nós construímos algo sólido no Senhor, quando nós construímos um relacionamento, quando nós temos confiança e descanso no Senhor, vai ter momento que nós sabemos para quem dizer o que nós estamos passando, e vai ter momento que nós sabemos que vai ter que falar: vai tudo bem. Nós não falamos para todo mundo todas as coisas. Nós não abrimos a nossa boca para dizer algo para alguém que não vai nos ajudar. Nós precisamos saber para quem nós vamos falar. Nós precisamos não nos desgastar
se não for necessário. E eu te pergunto, você tem buscado a ajuda certa nos seus tempos difíceis e nos seus tempos de aflição? Você tem conseguido dizer para algumas pessoas, vai tudo bem, quando não vai tudo bem? Vai tudo bem, mesmo quando você está aflito, mesmo quando você tem um filho morto lá na cama esperando. Você tem conseguido? Ou para qualquer um você abre a boca e já fala tudo que você está passando? Você tem construído um lugar seguro no Senhor para saber que muitas vezes você vai ter que dizer, vai tudo bem, porque sei em quem eu tenho que confiar. Não aceita, irmão, ajuda de qualquer um. Eu sempre digo isso e eu vou repetir porque às vezes alguém precisa escutar. Não adianta, irmã, você que está passando problema no seu casamento, querer conversar com a sua amiga que acabou de se separar. Ela só vai falar para você se separar também. Não adianta você que está passando por um problema no seu trabalho falar com a pessoa que está querendo o seu lugar. Não tem como, irmão. Nós precisamos saber com quem nós falamos. Tem gente que está buscando resposta em pessoa que nem tem a resposta para a própria vida. Você já viu isso? Tem gente que às vezes quer vir te dar um conselho sobre família, mas a família dela está destruída. Ela quer te dar um conselho sobre emprego, mas ela está desempregada há um tempão. Ela quer te dar um conselho sobre o seu ministério na igreja, mas ela está desviada faz um tempão. Nós precisamos tomar cuidado com quem nós abrimos e com quem nós falamos aquilo que nós temos passado, porque quando nós temos um lugar da presença do Senhor habitando em nós sabemos com quem nós precisamos falar. Nós sabemos com quem nós temos que nos abrir. Mas a presença do Senhor é quem faz isso. A presença do Senhor é quem transforma. A presença do Senhor é quem te mostra o que você tem que fazer. João 14,6 diz, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu quero dizer, irmãos, assim como já foi dito, Ele é o único caminho. Não adianta você achar que vai encontrar a resposta em outros caminhos, porque no Senhor não está dando certo. Confia, descansa, crie esse quarto de intimidade. Crie esse quarto que vai trazer luz a tudo que é sem forma e vazia na sua vida. Crie esse quarto de intimidade com o Senhor. Crie esse quarto de comunhão com o Senhor, que Ele vai te direcionar ao que você precisa fazer. E eu quero já te convidar a ficar em pé para nós terminarmos de ler essa passagem. Lá em 2 Reis 4:35 vai dizer, Eliseu se levantou e andou no quarto de um lado para o outro. Tornou a subir a cama e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e disse, chame a sunamita. Ele a chamou. Quando ela chamou, Eliseu disse, pegue o seu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu e prostrou-se em terra, pegou o seu filho e saiu. Irmãos, essa manhã eu quero te dizer, cultive o seu relacionamento com o Senhor. Nessa manhã eu quero te dizer, cultive a presença dele na sua vida. Nessa manhã eu quero te dizer, cultive a habitação do Espírito Santo na sua vida. Que ele não seja passagem, que ele não seja só quando você precisa de algo, mas que ele seja uma habitação na sua vida. Que nessa manhã você entenda que você teve um passo a passo de como você vai reconstruir o seu templo, como você vai construir a presença do Senhor, porque
Senhor faz nas nossas vidas. É lindo ver o que o Senhor fez na vida dessa mãe. É lindo ver tudo que o Senhor fez aqui nessa história. E talvez você quer viver a mesma coisa. Talvez você também quer que um sonho, que um presente do Senhor ressuscite. Você talvez também está precisando falar com a pessoa certa, ser direcionado, ter esse quarto de comunhão com o Senhor. Mas você está disposto a construir um ambiente de morada do Espírito Santo? Irmão, tudo começa do começo. Já tem a cama, já tem a mesa, já tem a cadeira, já tem a lamparina. Mas nós precisamos colocar tudo isso no lugar. Nós precisamos reconstruir o nosso templo, que é a habitação do Espírito Santo de Deus em nós, porque grandes coisas nós vamos viver no Senhor, assim como essa mãe viveu. Mas o meu coração e o seu coração está ansiando pela presença dele, assim como o coração dessa mãe estava. Nós precisamos entender que essa mulher, ela viveu tudo que ela viveu, porque lá no início ela teve uma decisão de não fazer um lugar de passagem, mas de fazer um lugar de habitação para a presença de Deus. Você está disposto a fazer aí o seu templo um lugar de habitação da presença do Senhor? Você está disposto a nesse dia construir ou reconstruir o seu templo? Você está disposto a essa reconstrução para que a presença dele habite em você? Que você saia daqui essa manhã dizendo: Senhor, a tua presença é o que eu mais quero. Jesus, a tua presença é o que eu quero. A tua presença vale muito.